Boa noite, igreja. Privilégio. Vamos mudar uma coisa aqui. Vamos ler João 5. Antes de eu vir para cá. João 5. A gente vai de João 5, mas acho que até o 9 ou até o 11. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: que queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Vamos até aqui. Betesda. Cá poder sentar. Betesda. Casa de misericórdia. Local da graça do Senhor. Aqui a gente tem uma situação que eu vou fazer um paralelo antes de começar, que mostra muito do que a gente viveu aqui na Betesda. Aqui, com todo respeito, está cheio de enfermo. Porque a palavra diz que todos nós estamos destituídos da glória do Senhor. Ao longo de 2024, a gente veio aqui reiteradamente para trabalhar as nossas enfermidades. A graça do Senhor está aqui. A misericórdia do Senhor está aqui. E aqui a gente recebeu essa graça, essa misericórdia. Então hoje, quando o pastor Nilson falou comigo, eu quero dizer que assim, é um privilégio para mim poder estar aqui. Primeiro, para honrar o pastor Nilson, honrar o pastor André, honrar os meus irmãos, no sentido de que tudo isso acontece no mover. E lá, ao contrário das águas que o anjo descia, eu quero dizer que a gente viveu constantemente aqui a Shekinah do Senhor. Aleluia. As águas foram movidas aqui, entre nós. E eu queria, num tom de amor, porque é o último culto do ano, lembrar de algumas coisas importantes. Para que essa Shekinah e esse mover e essa casa continue sendo casa de misericórdia. Como a irmã Simone falou, tem gente que vai esperar dia 1º. Tem gente que vai esperar, e vai esperar, e vai esperar. Eu estava me lembrando ali de um ditado, peguei com a Karine algumas frases de motivação. E ali, enquanto eu estava pensando numa, veio assim, ó: se você quer nadar com tubarão, não sangre. Isso é o mundo. Se tu quer nadar com tubarão, tu não pode sangrar. Eu quero dizer o seguinte: aqui é o lugar de sangrar. Porque quando a gente está fraco, Deus se faz forte. Aleluia. Tem uma outra frase bacana que eu vi na internet, que é a seguinte: às vezes a pessoa gosta de viver o mimimi. Ela gosta de viver o sofrimento. Ela tem uma necessidade muito grande de sofrer. Porque quando ela sofre, ela é tratada. Ai, o que está acontecendo? Por que você está assim? Não fica triste, não. E aí ela se esquece o seguinte: ela vive constantemente num velório. Aí eu adoro essa é boa. Sai do teu caixão que o velório acaba. Aleluia. Sai do teu caixão, eu adorei quando vi lá. Sai do teu caixão que o velório acaba. E é isso. E aí o que eu quero lembrar hoje, para a gente começar nesse local, que é um local de misericórdia, que a palavra diz em Romanos 6,11: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E o tema que eu escolhi para hoje foi mortificando o velho homem na casa de misericórdia. É aqui que no ano de 2024 a gente veio e a gente a todo tempo ouviu falar, o pastor Nilson fala muito isso, a toda hora se referindo ao Nilson, que é amigo de infância, que ele diz: quando a gente olha para o nosso passado, a gente vê de onde a gente veio, a gente sabe e agradece porque a gente está aqui, mas ainda assim
Tem gente que quando lembra do passado vira o olhinho. Eu quero te dizer, se teu passado não te dá nojo, tu está no caminho errado. O teu passado ele tem que ter dois viés. O viés da saudade saudável. Pô, eu me lembro da minha infância com a Karine. É uma saudade saudável. Os bons momentos. É saudável. Mas eu me lembro daquilo que o velho Beze fazia. Eu me lembro daquilo que o velho Beze tomou posse e fez semana passada. Isso quer dizer que cuidado daquele que está de pé para que não caia. Porque esse homem que está crucificado, ele pode estar presente, e eu chamo isso de personalidade oculta, em todo crente. O velho homem, ele não morreu. A gente fala, o velho homem morreu. Isso dá a impressão de que a gente está livre desse velho homem. A gente não está. O velho homem é como um prisioneiro. Você estava numa cela, você estava preso, você estava cativo e você estava morto. O sangue derramado na cruz do Calvário nos libertou. A metanoia que foi provocada gerou uma nova criatura. E agora a gente saiu do cativeiro para a vida. A gente é uma nova criatura que anda com aquele prisioneiro que agora está fora da prisão. Ele está aqui adormecido. E a todo tempo ele espera a brecha, a todo tempo ele espera que a gente relaxe, a todo tempo ele espera a confusão para que ele venha e destrua as nossas almas que estão caminhando rumo à salvação, à eternidade. A gente tem que tomar cuidado porque pode acontecer da gente nem perder a salvação, mas a gente momentaneamente perde a nossa alma. E ao perder momentaneamente a nossa alma, a gente planta e semeia coisas que vão ser colhidas ao longo dos próximos anos. Os nossos atos ecoam na eternidade. Caio Fábio tem uma pregação bem antiga dele, que ele fala disso, da alma aprisionada por esse velho homem, que, embora você consiga manter a tua eternidade, a tua salvação, ela traz consequências desastrosas. Por quê? Porque na casa de misericórdia, Deus vai nos perdoar. Esse coração contrito, ele vai ser ouvido e vai chegar ao perdão, mas as consequências da mazela da alma, daquela palavra que feriu, daquele ato que trouxe tristeza, isso tem consequência, que o Espírito Santo pode até amenizar, pode até restaurar, mas a gente tem que estar o tempo todo vigiando a respeito desse velho homem que ele quer surgir. E como é que a gente vigia? A gente tem um lugar, é esse, é no corpo. Hebreus 10, 24 vai dizer que é aqui que a gente se ademoeste. E por acaso, não por acaso, a nossa igreja tem o nome de Betesda, Casa de Misericórdia. Não por acaso, a gente está num lugar onde as enfermidades estão aqui. Talvez não nem tantos mancos, talvez nem tantos cegos, talvez nem tantos pessoas já 38 anos, mas todos nós buscando alguma coisa. Que coisa é essa? Que a gente possa viver no Espírito, alimentar o Espírito, mortificar a carne, para que a gente possa seguir em santificação, que o Rogério fala que aquele progresso, é um processo em que você vai caminhando rumo a essa santificação. A palavra vai dizer em Romanos 6,6, sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. É verdade. Porém, a palavra vai dizer também, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, Gálatas 6,16. A gente caminha e a gente se esquece que a gente é templo. 2024 foi um ano de milagres. Como a gente já falou e já cantou aqui, no nosso gabinete, cozinha, a gente foi ministrado, a minha esposa, pelo pastor e pela pastora, num momento de grande dificuldade. E aqui a gente encontrou a misericórdia do Senhor. Essa misericórdia do Senhor, que ela vem, e olha que legal, a misericórdia,
é o não fazer aquilo que Deus tem o direito de fazer por nossas ações. A gente vacila, a gente peca. Se a gente é Ele, no nosso julgamento, a gente manda um raio e fulmina a gente, mas a misericórdia do Senhor faz com que não. Ele é meu filho amado, Ele é meu filho querido. Vamos lá, vamos junto, força. E a graça é aquilo que eu não mereço. Então a misericórdia é não me dar o que eu mereço, e a graça é me dar aquilo que eu não mereço, é nem condicional. E nesse caminhar e nessa graça, a gente se esquece que a gente é templo do Espírito Santo. Se a gente pegar, eu vou desligar aqui, que já foi tudo para baixo, acho que está certo. Se a gente pegar aqui, porque eu tinha bolado o negócio, não veio outro. Zacarias 4 fala que o templo será reconstruído, não por força de homem, não por força política, mas por força do Espírito de Deus. O templo físico vai ser reconstruído por força do Espírito de Deus. Numa época em que você tinha que chegar num local para ter acesso e adorar ao Senhor. Jesus Cristo vem e diz: nós somos o templo do Espírito Santo. É preciso que eu vá para que ele venha preencher esse vazio e caminhar contigo. Então nós somos templo. Quem vai nos reconstruir? É a força do nosso braço. A gente vai esperar, como a irmã Simone falou, 2025, para que essa força do braço, vai pular onda, vai jogar planta, o que tu quer fazer? É hoje, é agora. O templo vai ser reconhecido por esse Espírito Santo que está aqui. Aleluia. E que ao longo do ano de 2024 ele ficou conosco, caminhando conosco, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Mas a gente começa a viver uma rotina de graça, de maneira incondicional, que a gente começa a não dar o valor que deve dar. A gente se esquece que milhares, se não milhões de pessoas não têm água potável para beber. A gente se esquece que milhares de pessoas estão nas ruas. E pior, algumas com discernimento limitado por opção. Eu gosto de ficar na rua porque aqui eu me sinto bem, porque em casa eu não tenho paz. Já ouvi isso várias vezes. Tem um senhor no posto 12 que ele tem uma cobertura no recreio. E ele prefere dormir na rua. Ele é mergulhador. Prefere dormir na rua. Volta e meus filhos dele vêm e falam: pai, vamos tomar um banho. Dorme lá em casa hoje. Mas ele prefere ficar na rua. Isso é, para a gente que acredita nesse poder do Espírito Santo, uma situação de cativeiro, se não de possessão. Porque não é normal. Ali tem um espírito de confusão. Mas a gente está falando de uma situação extrema, mas dentro de casa, às vezes, esse espírito de confusão se faz presente se você não vigia, se você não ora. A ansiedade chega e atinge todo mundo. Se não fosse assim, pastores não se matariam. Pessoas com posse não pulariam. Tem um caso famoso lá na Barra que o cara matou a mulher, matou os 2 filhos e se matou todo mundo pela janela. E o cara tinha tudo, carro blindado para lá. Quando a gente pega e olha, eu vejo o Instagram, é muito legal. Época de Natal, então é maravilhoso. Você vê pessoas que se odiavam o ano inteiro e que agora estão juntas na foto. Aí tu fala, João 17, o amor sacerdotal que Jesus Cristo fala que nós temos que transfigurar e transparecer, se fez presente. Não, é 2 Timóteo 3. É o mundo perverso, é o mundo do conchavo, é o mundo das associações, é esse mundo que a gente tem que enfrentar. Até que ponto você está disposto a pagar um preço que nunca vai ser igual ao preço que foi pago na cruz, para que a dignidade desse Espírito Santo seja respeitada por esse mundo que a gente anda na contramão? Se não houve perdão sincero, se estão se unindo só para poder levar projetos adiante que não edificam o reino, é inferno. Se está ocupando o púlpito para falar aquilo que te agrada, aquilo que vai trazer recurso e que não edifica o outro. 2 Pedro 2,22, é como um cachorro que volta ao vômito, como a porta lavada que volta para a lama. É pior do que aqueles que nunca conheceram a palavra. Então, quando a gente pega e a gente vê tudo que a gente viveu aqui, tudo que foi falado aqui, que bom, a gente está na casa de misericórdia. A graça do Senhor nos atingiu e continua nos atingindo. E tudo que foi falado aqui reflete para isso.
esse templo vai ser reconstruído pela força do Espírito Santo que habita em nós. Já não mais um templo físico, mas agora um templo espiritual. E Betesda é físico, foi pintada. E é hora que a gente tem aquele discurso chato da generosidade. Foi o teu recurso que pagou essa tinta. Não pagou a hora do pedreiro e do pintor, porque o pedreiro e o pintor foi o pastor com o filho dele. E é isso, a gente tem que partir o pão, tem que compartilhar na obra, mas foi pintado. As câmeras, o púlpito, o instrumento, é fruto da nossa generosidade. Isso é igreja. Igreja é conjunto de pessoas com um propósito. E isso a gente construiu aqui também. Cada ato de voluntário, a gente aprendeu isso aqui. Cada louvor, cada púlpito, cada oportunidade. Isso é bênção na nossa vida. E a gente está preocupado com o milagre que não veio. Calma, vai chegar. A gente falou aqui de Cronos e de Kairos. E o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de Cronos e Kairos é que às vezes a gente olha e fala assim, ainda não chegou o tempo de Deus. E aí a gente chama a atenção para cuidado. Às vezes você se afastou tanto de Deus que o tempo de Deus está aqui e você não está percebendo. Vai ser claro no tempo dele, porque ele já sabe todas as coisas. A pastora falou hoje, nada acontece, já está tudo escrito, ele já sabia antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe como é que seria. Mas o meu medo e o meu receio é, assim como aconteceu comigo, de tantas vezes o Kairos está acontecendo e eu estar com foco em outro lugar, preocupado com outra coisa. Vive a palavra, vive a cruz de Jesus Cristo. Se entrega e vive Cristo em você. Rendição. E, fazendo isso, vem a transformação. E aí a gente chega ao famoso fazendo a bênção circular, o maior abençoado é a gente. Não é que não tem que ter plano, não é que não tem que ter planejamento, mas é que a gente tem que parar de adiar. Não é no dia primeiro, é hoje, é agora. É se acertar com Deus agora e falar, esse velho homem, ele quer acordar, eu sei que ele está aqui. E essa velha mulher, ela quer. Às vezes eu olho e falo, meu Deus. E chamando para a gente, às vezes a gente atende um convite para o japonês muito mais rápido do que um convite para a igreja. E está tudo certo. Por quê? Porque a gente é pecador. Mas a gente tem que ficar atento. Porque uma coisa é a gente atender um convite, às vezes, para ministrar um amigo. Para atender um amigo que está mal. E outra coisa é a gente sentir um prazer nisso, num seriado, numa novela, para quem ainda assiste novela, não sei nem se existe novela, num passeio, e abrir mão disso. Onde a gente não vem para receber, a gente vem para dar. A gente vem prestar culto em adoração. A gente vem devolver dízimo. A gente vem ofertar na casa do Senhor. Mas Deus, que já fez tudo por nós, é tão bom que Ele sempre dá mais do que a gente traz para Ele. Não tem um culto que a gente não entre, às vezes, desanimado e não saia revigorado, mesmo sem ter deixado nada além da nossa amargura, da nossa murmuração. Mas a misericórdia em Betesda é aqui. Casa de misericórdia, onde a graça do Senhor se faz presente e a gente recebe. Que em 2025 a gente possa entender que agora chegou a hora da gente fazer aquele infinitamente mais para Deus. Ele já fez. Talvez, Tatiana, não saia o emprego que você está esperando, melhor. Talvez eu não consiga o dinheiro que eu estou esperando. Mas Isaías 53 já disse para a gente tudo o que ele fez por nós. E João 13:16 mandou o mundo de tal maneira que mandou seu filho. Não, 13:16 amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 14 vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E assim a gente vai brincando e vai aprendendo. E está certo. É o que o Rogério falou, ele conhece o nosso coração.
Mas esse velho homem está lá nesse coração, doido para sair, doido para falar, doido para acusar, doido para pegar nosso ego e falar, cara, que louvor maravilhoso, pastor, que o senhor fez hoje. Ai, não sei o que e tal. Olha, daqui que a gente vai fazer é 80% da meu e 20% teu. Aí o diabo vai ver, se deu bem, mas no caminho não. O senhor está abençoando o instituto, não tem nada a ver com isso. É direto para o instituto. E aí tu vira, ó, a banana com o diabo. Tá maluco, nessa não cai mais. E vai. É diário. A gente começa tem um outro retrato bacana que é a gente prepara uma mesa maravilhosa para receber os nossos convidados. A gente vai receber a nossa prima. Ela tem intimidade com a gente, ela é nossa prima, ela tem uma filha que é maravilhosa. A gente vai botar aquela mesa linda. Se a Carol derrubar um copo de Coca-Cola, a tia dela vai falar, besteira, tá tranquilo. A tia enxuga, tem mais 5 toalhas. Mas vai o Beze derrubar uma Coca-Cola. Vai o Yuri derrubar uma Coca-Cola. A misericórdia, ela acaba na hora. Pô, brincadeira! E tá tudo certo. Mas isso tem que ser um alerta para a gente, porque a intimidade faz com que a gente não tenha o mesmo respeito que a gente tem pelas pessoas que a gente não tem tanta intimidade. E a gente vai esquecendo de vigiar. Quando eu falei que aquele emprego não vai sair, eu espero que a Tatiana tenha ali naquela hora feito assim, está repreendido, é promessa de Deus e vai sair, porque a gente caminha pela fé. É o tempo todo repreendendo, o tempo todo dizendo, não, Senhor, eu estou contigo, vai ser da tua forma, e eu vou dar glória nisso, do jeito que tiver ainda, eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Olha só, Deus, Ele só vai pegar e vai machucar, eu gosto de usar o termo forjar, ele só vai pegar as dificuldades e forjar o instrumento que ele quer usar mais. Se Deus está te botando na prova, se ele está te botando no fogo, se ele está te forjando, saiba que ele vai poderosamente te usar, ainda que seja para resgatar um ovelho. Tem uma história que conta, para não sei se é verdade, a gente já falou de Billy Graham, um dos maiores evangelistas que a gente teve. Numa reportagem perguntaram para ele, pô, Billy Graham, como é que você se sente? Maior evangelista de todos os tempos, ganhou várias almas. Você é o maior evangelista dessa década. Como é que você se sente com isso? Ele virou e falou, não, o maior evangelista não sou eu, não. Agora, como não? O maior evangelista é quem me ganhou para Cristo. Às vezes quem ganhou o Billy Graham só ganhou o Billy Graham. A gente nunca sabe o coração que a gente vai tocar e qual é a potência desse coração. Às vezes Deus te usou para, num louvor, numa ministração, tocar um coração. E é esse coração que vai tocar milhares de corações. É esse coração que vai na cadeia, no efeito dominó, na hora que dá o peteleco vai derrubando todos os dominós. Aquele dali, o primeiro, derrubou uma galera. O último derrubou só quem está atrás dele. Mas o primeiro só ganhou o segundo. O segundo foi. Cada um foi ganhando um. Mas se não tivesse o primeiro ganho no segundo, ninguém derrubava ninguém. E se um estiver no meio do caminho e resolver sair, eu quero brincar mais não. Não tem. Acabou a cadeia. Então quando o Rogério fala que a gente tem que pregar todo o tempo, a gente tem que estar levando a palavra, é um ato de coragem muito grande a gente vir aqui, porque a gente sabe o nosso velho homem. Todo mundo que vem para cá deve ter em mente o que Paulo fala quando diz que, depois que ele fala que esqueço as coisas do passado, olho para frente e vou rumo à coroa incorruptível, fazendo um paralelo com o atleta que quer ganhar a coroa da vitória que é corruptível, que ele não esmurra ao léu, ele se prepara, e aí no final ele diz, meu único receio é que eu seja desqualificado por aquilo que eu prego. É o medo de todo mundo, porque enquanto a gente está aqui falando, a gente está lembrando o trapo imundo que a gente é. Porque a gente vai continuar sendo, e isso é o barato da vida. A gente melhorou muito, quando a gente olha para trás, a gente vê e fala assim, caramba, eu nunca me imaginei aqui, nunca me imaginei melhor, mas a gente continua sendo um trapo de imundície. E esse é o barato. É Deus pegar ele só pegou o improvável. É Deus pegar os improváveis
pegar aqueles que estão podres, que são sujos, e de repente virar e pegar essa pessoa e usar para tocar outra. E para reafirmar aquilo que Ele quer que a gente acredite. Para a gente tentar ir melhorando. E vai melhorando, é um processo de santificação. Que a gente possa entrar em 2025 zerado com esse homem, com essa mulher, que foram mortos e foram deixados na cruz. Que a gente possa definitivamente entender que o legado espiritual que a gente recebeu, ele também ficou na cruz. Não importa a família da onde eu vim, não importa o que houve nessa família, se era uma família funcional, disfuncional, se teve pai, se não teve pai, se teve mãe, se não teve mãe, se os irmãos se falavam, tudo isso ficou na cruz do Calvário. Isso vai causar impactos em nossa alma. Por isso que a gente tem que ter a nossa alma ligada ao Espírito Santo e não à carne. Se a minha alma estiver ligada à carne, eu tive o pior pai do mundo. Mas quando a minha alma está ligada ao Espírito, eu entendo que ele foi o melhor pai dentro do que ele poderia ter sido. E ele merece o meu perdão por causa disso. E isso me deixa em paz. Se alguém me fez um mal muito grande e eu vou para o ego, eu quero a vingança. Eu quero devolver, senão um mal maior. Mas quando eu vou para o Espírito, eu entendo que não. A justiça e a ira pertencem ao Senhor. Eu tenho que ter o amor sacrificial. Aquele amor que Jesus demonstrou pelos discípulos, que os discípulos ensinaram para a gente que Jesus tem por mim. É esse amor que eu tenho que espelhar. A minha alma se aproxima do Espírito, o templo, que é o que conduz tudo isso, anda bem. Quando a minha alma se afasta do Espírito, que é meu Waze, o Espírito é o meu Waze infalível. Ele mostra o caminho de maneira correta, não me bota em furada, não perde contato. Ele está sempre me mostrando o caminho correto. Minha alma é o que conduz o templo, que é o meu corpo. Quando a alma não pensa, o corpo padece. Esse ditado popular funciona bem. Em Provérbios tem isso, não dessa forma. Mas ele diz que quando você se aproxima do Espírito, você se torna sábio. E tolo é aquele que quer fazer com a força do seu braço aquilo que ele acha que deve ser feito. Então que a gente possa pegar esse ano de 2024, que foi um ano que edificou as nossas vidas em conjunto, e verificar que até aqui o Senhor nos ajudou, verificar que nós chegamos aqui com certeza absoluta, todos que estão melhores do que chegamos. Todos. Ah, mas as promessas de Deus não se cumpriram. Para. As promessas de Deus que você achou que Ele prometeu, com certeza não se cumpriram. As promessas de Deus que Ele tem para cada um de nós vão se cumprir, porque Ele é fiel para fazer acontecer. Talvez o que esteja sendo necessário é que a gente busque uma maior intimidade com Deus para entender se é realmente promessa de Deus e entender que Ele vai capacitar para que seja realizado e entender que a gente tem que fazer a nossa parte para receber a bênção completa. Então eu quero agradecer de novo ao pastor Nilson, à pastora Véia, aos meus irmãos, à comunidade pentecostal Bethesda, porque aqui foi o local onde eu entrei às vezes querendo desistir. E aí do nada o Rogério fala uma coisa para mim, o pastor Nilson manda um louvor, foi por causa dele que eu aí lançou o louvor naquele dia. E aí tu entende como é Deus falando. Foi aqui onde eu cheguei uma vez, sentei lá atrás, falei assim, estava mais ou menos com a Karine, sentei ali e falei, eu vim para receber, não vim para entregar, eu vou sentar aqui atrás, não quero falar nada. Aí ele, tá bom, quem manda aqui sou eu, tu vai sentar lá na frente, quando a Karine não vem, tu senta lá, e é tu que vai trazer a palavra. Tá bom, aí tu obedece. Aí na hora que tu fala, você vê de olhar para as nossas bênçãos. Eu já falei isso, vou frisar isso. E falar assim, poxa, foi um privilégio, foi uma bênção. Bênção é muito bom mesmo. Mas a gente se esquece de uma coisa importante. Às vezes, muitas vezes, o inimigo pega as nossas bênçãos e usa contra a gente, tentando afafar o nosso ego, afofar o nosso ego. Você merece, que carro maravilhoso, você demorou, devia ter comprado antes.
E aí você vai ficando cheio. Ah, que emprego bom, não sei o que. Ah, agora tem o cara. São bênçãos que Deus manda e que o diabo não se preocupa com elas. Existe uma batalha espiritual. Muitas vezes ele pega elas e usa contra a gente para trazer o velho homem. As dificuldades, as nossas renúncias à carne, isso fazem o diabo. E aí eu brinco. É uma das poucas vezes que o diabo fala, meu Deus, até ele apela para Deus, quando a gente renuncia. Para terminar, eu me vi socorrendo uma pessoa a 160 por hora, uma pessoa que tentou se matar, uma desgraça, aos olhos humanos. Propósito de Deus, circunstância que Deus pegou e transformou e restaurou relacionamentos. O diabo ficou pau da vida. Eu recebi uma ordem de devolução, de despejo. Aos olhos humanos, uma injustiça. Essa ordem se transformou numa liberalidade que trouxe muito mais recursos, muito mais possibilidades de fazer mais pelo reino. Karine já recebeu proposta de emprego para ficar no Nordeste. E a gente ficou num propósito de oração de 7 semanas. Toda quarta-feira eu orava, não sei o que e tal. Na última semana, com a gente quase tendo que se mudar para o Nordeste, mudar toda a vida com as crianças pequenas, ela foi para São Paulo fazer uma entrevista de emprego, porque tinha sido chamada para voltar a trabalhar no Rio de Janeiro. Uma circunstância que era ruim se tornou bênção. Então, assim, a gente tem que começar a acreditar e ter essa fé. Essa fé que o homem cético vira e fala assim, seus discípulos não conseguiram cuidar do meu filho. Expulsaram o demônio, não sei o que, tal. Se tu podes. A gente só precisa da fé do se tu podes. O cara não tinha grande fé, nem acreditava. Jesus já tinha alimentado multidão, já tinha feito andado sobre as águas, já tinha curado. E o cara fala, se tu pode. Vamos lá. Se tu não acredita que ele pode fazer, tu vai perder tempo perguntando para ele se tu pode, tu vai parar para trocar uma ideia com ele. Aquele cara ali cura, aquele cara ali alimentou, mas meu irmão, caô, aí tu vai embora. Não funciona nada. Mas se tu para e fala, eles não conseguiram. Se tu pode, cura. E Jesus deve ter respondido no amor, se tu pode, querido, já fiz algumas coisas por aí. Aí ele fala, aumenta a minha fé. E ele responde, a tua fé curou. Então assim, a pastora pregou há pouco tempo sobre Jairo. A mulher do fluxo se prostrou, reconheceu, teve a bênção. Jairo devia estar desesperado. Chega a notícia, a criança já é morta. Apenas tenha fé. É a fé que move tudo. É a fé que nos dá salvação. E o melhor de tudo, a fé não é a gente que consegue ter. A palavra diz que a fé é dom de Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer todo dia, antes de agradecer, é Senhor, aumenta a minha fé. Para que esse dom cresça em mim. Para eu poder continuar sendo grato por estar aqui. Porque se eu estou aqui, tem propósito de Deus para a nossa vida. Que a gente possa então ser grato pela Betesda, mas principalmente pelo amor de Deus que nos uniu, pelo amor de Deus que mantém a igreja como deve ser, uma igreja primitiva, compartilhavam a palavra, compartilhavam o pão, dividiam tudo, e caminhavam juntos cada dia, fazendo acrescentar aqueles que Deus quer que sejam acrescentados. Isso é outro mistério também muito importante. Eu cuido das ovelhas que o meu Pai me dá. A gente vai a tempo, fora de tempo, falar da palavra, mas a gente tem que entender que nem todos estão preparados naquele momento por Deus para receber aquela semente. Às vezes vai demorar 30 anos, 20 anos, 40 anos, mas que ela vai, se for da vontade de Deus, germinar vai. A nossa, eu quero garantir para você, se a gente está aqui, se a gente está vindo aqui que eu digo na casa do Senhor, se a gente está buscando essa intimidade com Deus, é porque Ele já colocou esse Espírito Santo em nós. É questão agora da gente vigiar, guardar o homem
e seguir para frente. Obrigado pela oportunidade.